governo federal, que vai apresentar ao Congresso um projeto que aumenta em até 50% as penas impostas ao crime de receptação de celulares, dispositivos eletrônicos, cabos, fios, além de outros itens roubados. De acordo com o Ministério da Segurança Pública, o objetivo é coibir com mais rigor aquelas pessoas ou quadrilhas que se beneficiam de produtos vindos do crime. Nessa semana, um vídeo viralizou nas redes sociais. A jovem Alexia Ferreira conseguiu filmar o momento exato que ela foi furtada no Festival de Música Lollapalooza em São Paulo. O vídeo está na tela para a gente acompanhar e observe no canto inferior direito da imagem. Um homem sai do meio da multidão e se aproxima da jovem. Ele consegue tirar um outro celular que ela guardava na bolsa e sai como se nada tivesse acontecido. Algumas pessoas até olham o rapaz, mas parecem não perceber esse furto. É realmente inacreditável, né, Adriana? Nossa, esse vídeo viralizou e a moça toda feliz, né? Mas nem viu que o celular tinha sido furtado. E o rapaz chega devagarzinho, gente. O vídeo está aí na tela para vocês. Olha, como a Letícia disse, no cantinho ali, ele pega o celular da bolsa da jovem. Algumas pessoas até olham assim, né? Dão licença para ele passar, mas nem desconfiam que ele tinha acabado de pegar o celular cara de pau, alheio. eu acho que nem as pessoas que estão perto conseguem perceber que talvez ele roubou, porque talvez ninguém nem acredita. Foi tão discreto, né? E como falam, né? A mão leve, né? Exatamente. Então, isso aconteceu e a jovem, né, postou nas redes sociais esse furto e o vídeo com certeza acabou viralizando pela ousadia do rapaz, né, em pegar esse celular também e pela ocasião, da forma como foi, esse vídeo acabou alcançando muitas pessoas. E no caso, né, por exemplo, se esse rapaz fosse passar o telefone para frente, ou seja, se ele fosse vender o telefone dessa jovem para uma outra pessoa. Você sabia que com esse projeto, por exemplo, esse comprador, a pessoa que tivesse comprado o telefone, ele poderia se enquadrar nessa lei que o governo pretende aprovar. Vamos saber em detalhes o que prevê esse roubo, esse projeto de roubo dos celulares. Vamos acompanhar aí na tela. Um dos principais pontos é que aumenta a pena em 50% as penas impostas aos crimes de receptação de celulares e dispositivos eletrônicos. Um outro ponto que está previsto nesse projeto de lei é criar um novo tipo penal, o furto qualificado. Quando o crime é cometido por encomendas para fins comerciais. Esse projeto também equipara a receptação qualificada à prática de comercialização irregular de celular de sinal de televisão por assinatura, conhecida como TV, ali, o GatoNet, né, a TV Box. E a pena, a mínima, passa de 3 anos de reclusão para 4 anos ou 4 anos e meio. E a pena máxima passa de 10 anos e 6 meses para 12 anos de prisão para esses casos. Se assustou aí, ó, do GatoNet, né? É uma forma também de receptação. Você está recebendo o sinal de forma irregular. Então você pode se enquadrar também nesse projeto, né? Esse projeto que faz parte, né, de um amplo programa de segurança pública que o governo federal também está implementando e que tem sido alvo de divulgação por parte do presidente Lula. O presidente, inclusive, né, em algumas agendas, principalmente na última agenda no Ceará, se não me engano, ele comentou, falando que o Brasil ele não seria, né, um espaço para que ladrões de celulares agissem. O governo estava disposto a coibir esse tipo de crime. Então, sobre esse assunto, a gente já está na ponta da linha aqui, a gente vai conversar com o professor de tecnologia da Faculdade de Informática e Administração Paulista, Gustavo Torrente. Professor, boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Letícia, é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Prazer é nosso, professor, é sempre muito bem-vindo por aqui, viu? E dessa vez para a gente falar, né, sobre essa proposta do governo federal, como que o senhor viu essa questão, esse vídeo também que viralizou nas redes sociais, né, por toda a internet em relação a esse roubo, da parte da tecnologia, de que forma que o senhor também enxerga essa medida do governo? Perfeito. Hoje o Brasil ele tem números astronômicos quando a gente fala aqui de roubo e furto de celular, né? São mais de 1 milhão de aparelhos furtados por ano no nosso país. Isso se deve muito à questão da impunidade e de ter um mercado paralelo de compra e venda
desses aparelhos. Mas hoje em dia, quando a gente é roubado, o celular é furtado, a gente perde muito mais do que um aparelho. A gente acaba colocando a nossa vida inteira nas mãos dos criminosos. O interesse deles no furto desses dispositivos está no que está contido dentro deles, que são as nossas informações, o aplicativo do banco, e em questões de minutos, muitas vezes, esses criminosos, já com uma receita de bolo, conseguem acessar o banco, fazer Pix, clonar cartão, fazer empréstimo e por aí vai. Como o senhor disse, é a vida da gente que está ali, né? É algo impressionante. Tanto que quando a gente sai sem celular, é como se a gente tivesse praticamente nu, né? A gente não consegue se ver mais sem o aparelho, porque ali tem tudo, né? As memórias em família, as fotos, gente. Eu acho que o que mais, pelo menos o que mais me pega nesse sentido são as fotos, porque hoje em dia a gente não tem o hábito de revelar, né? E se essas fotos não vão para a nuvem, a gente fica com elas retidas ali no aparelho, se o aparelho vai embora, as memórias, de certa forma, as lembranças ali registradas vão, as memórias ficam, mas as lembranças, as fotos ali registradas acabam indo embora também. E hoje é muito fácil, né? A gente viu ali a facilidade que o rapaz tem para roubar o celular, e o senhor falou dos números astronômicos, professor. Só em 2023, segundo o Anuário de Segurança Pública, foram 442, quase 443 mil roubos de aparelhos, né? E agora eu não entendo por quê, mas o Samsung é a marca de celular mais furtada e mais roubada. Não sei se tem algum sentido, não sei se tem alguma justificativa em relação à tecnologia aí para ser um preferido, mas talvez também por ser o mais utilizado. Não sei se justificar, né, pelo menos essa informação. Em relação à marca, tem alguma justificativa, professora? É apenas uma curiosidade mesmo. Não tem uma preferência dos bandidos, né? O que eles querem realmente é o que está contido nesses dispositivos. Proporcionalmente, hoje, quando nós falamos de sistema operacional, hoje no Brasil, 85% dos dispositivos utilizam o sistema operacional Android, cerca de 15% dispositivos iOS, né? O sistema operacional da Apple, do iPhone. E a Samsung hoje tem uma grande penetração no mercado, isso faz com que essa correlação de roubos de celulares e marca, né, aconteça que o número seja maior, mas não tem ali uma preferência de fato. Ambos os sistemas operacionais, nos últimos anos, vêm criando mecanismos para que a vida do bandido seja dificultada, né? Eu, por exemplo, uma dica que eu posso dar aqui é você ocultar aplicativos sensíveis, como, por exemplo, os aplicativos de banco, e eu já coloquei um mecanismo de senha, por exemplo, no aplicativo de troca de mensagem, WhatsApp, Instagram. Então, eu preciso colocar a minha digital ou a minha facial, porque mesmo que esse celular, né, como por exemplo no caso dessa menina que estava no festival de música, se o celular dela está desbloqueado, a pessoa ela consegue ter acesso aos aplicativos. Mas se você conseguiu colocar uma senha, ou seja, colocar uma outra barreira, essa pessoa ela não vai ter acesso mesmo com o celular desbloqueado. Isso, os dispositivos, eles estão evoluindo cada vez mais em termos de segurança. Como você falou muito bem, o nosso celular é a nossa carteira, é o nosso cofre, é o nosso álbum de família, é o nosso diário. Então, outra dica que eu posso dar aqui para o pessoal que está nos assistindo é manter os backups sempre em dia, porque não é só furto ou roubo, mas vai que o aparelho quebra ou você perde. Então, mantendo o backup em dia é a garantia que você vai ter todas as suas conversas, fotos e vídeo na nuvem. E não tem aquele problema, né, de o seu espaço está zerado, né, seu espaço de armazenamento, né? Quem é mãe sabe muito bem que o celular vive com armazenamento esgotado. Então os backups também ajudam nesse sentido, até para preservar as informações, né, Letícia? Com você. Pois é, professor, eu tenho uma dúvida. Tem como rastrear um celular roubado? Uma pessoa que comprou um celular que foi fruto de um furto. Por exemplo, tem como ser localizado esse celular mesmo com um chip diferente? Boa pergunta. Quando nós temos o nosso dispositivo com a localização ativada, então lá nas configurações, em segurança do seu dispositivo, confirma se a localização está ativa, né? O modo buscar, tanto do iPhone quanto do Android. E respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva,
sim, mesmo que a pessoa ela esteja utilizando um outro chip, é possível sim você rastrear esse aparelho. Quando que não é possível mais você rastrear? Quando você solicita o bloqueio total, seja pela sua conta da nuvem, ou então as pessoas que adotam o aplicativo Celular Seguro, que é um aplicativo oficial do governo, desenvolvido pelo Ministério da Justiça, você bloqueia todo ele, se tornando inutilizável, porque você bloqueia não só o aparelho, mas o e-mail dele, que é como se fosse o CPF, o identificador único, e aí nenhum chip consegue ser mais utilizado nesse dispositivo. Mas essas quadrilhas, elas são tão organizadas que elas comercializam esses aparelhos com o e-mail bloqueado para países da África, né? Então, quando eles não conseguem mais fazer nada com aquele aparelho, eles já têm uma rota para desovar esses dispositivos em outros países. Agora eu vou chamar a Ana Paula Ramos, ela que está em Brasília, professor, e vou te convidar também até a acompanhar, porque a Ana tem acompanhado de perto essa discussão por aí, né, Ana, a discussão do que diz respeito ao projeto de lei e tudo mais. E fica à vontade também, caso tenha alguma pergunta ao professor. Boa noite, professor. O senhor comentou sobre esse programa, né, o Celular Seguro do governo federal. Primeiro, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação se realmente vale a pena as pessoas acessarem. E também agora foi anunciado que ele vai enviar uma mensagem ali quando houver a troca do chip. Como é que o senhor vê isso? Isso realmente vai ser efetivo ou não vai, como o senhor comentou essa questão da África, não vai ter muita eficácia? Como é que é a sua avaliação? Maravilha. Toda ajuda é bem-vinda. Quanto mais barreiras a gente conseguir criar e evitar esses mecanismos de roubo e furto, melhor, né? Então, assim, pontos positivos do aplicativo Celular Seguro. A proposta é excelente, né? A gente viu o governo, se eu não me engano, do Piauí, fazendo testes que foram eficazes, né? Pessoas que tiveram a receptação desse aparelho, elas receberam uma mensagem, um SMS falando, olha, este produto aqui, este celular, ele é produto de roubo e furto, devolva na delegacia mais próxima. E agora a gente vê um projeto de lei que aumenta a pena para até 12 anos. Então, ao meu ver, a ideia de você criar um sistema centralizado para bloquear o celular, o aplicativo ele bloqueia também os seus aplicativos de banco, o seu chip, de forma rápida, que é necessária, né, para que esses bandidos não consigam ter acesso às nossas contas bancárias. Fora que o aplicativo ele tem integração com os órgãos públicos, com as operadoras, isso pode ajudar a nossa vida, não que isso vai coibir o roubo. Acredito que, né, quando a gente fala de capitais, temos grandes problemas de segurança pública, mas se a gente conseguir também aumentar a pena dessas pessoas que estão roubando e furtando e realmente manter elas presas, quem sabe as estatísticas diminuam. Pois é, professor, em relação, já que o senhor falou em relação à África, né, que muitos celulares eles são enviados para lá quando não há mais solução, né, aqui no Brasil, quando não conseguem, né, dar fim aqui no Brasil ao aparelho, eles mandam para outros países. Eu vejo também, dentro dessa informação que o senhor traz, a necessidade até mesmo do governo brasileiro ter um diálogo maior, né, e até mesmo sistemas de segurança que estejam interligados internacionalmente para identificar também a saída desses aparelhos, né? Seria importante que isso acontecesse. Sim, com certeza, né? Por que os celulares roubados vão para esses países, né? Então, países como Nigéria, Angola, Congo, eles têm uma alta demanda por smartphones, mesmo o celular bloqueado aqui pode funcionar lá, então você não tem muitos controles regulatórios, além, é claro, de um mercado de peças que os bandidos acabam ali seguindo também. Então, uma integração entre órgãos públicos, entre instituições, pode ajudar na eficácia, né? Então, tudo isso tem que andar junto com a educação digital, que são as dicas que a gente sempre fala aqui, para você colocar senhas seguras, autenticação biométrica ou facial, senhas fortes, tudo isso com a prevenção e uma legislação mais dura contra crimes cibernéticos podem ajudar, sem dúvida alguma.
Professor, o senhor falou sobre essa questão dos celulares, alguns, né, serem comercializados inclusive na África, mas tem tecnologias que é possível apagar completamente um celular que foi furtado, até para quem, por acaso, compre um celular, saber identificar que talvez aquele celular não foi completamente novo? Como identificar isso? Se é possível, né? Excelente pergunta, tá? É exatamente isso, né? Quando a gente fala dos sistemas operacionais, tanto o Android quanto o iOS, eles já possuem recursos que possam você apagar de forma remota o celular furtado, inclusive com segurança de nível bancário. Então, quando você tem o buscar da Apple ou o Find My Device, que é o do Google, do Android, que funciona de forma muito semelhante, você consegue apagar completamente todo o conteúdo do seu celular, deixando ele inutilizável, né? Então, o celular ele desliga imediatamente e o bandido não consegue fazer mais nada. Mas o grande porém aqui, eu até tinha comentado, né, que eles agem de forma muito organizada, eles já estão prevendo que isso vai acontecer. Então, eles estão cada vez mais rápidos, né, entre o momento do furto e o acesso das suas senhas, das suas informações, fotos, aplicativos de banco. Então, a gente tem que correr contra o tempo também quando você é furtado, quando você é bloqueado. Muitas pessoas me perguntam, o que eu faço? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É ligar para a operadora? É ligar para o banco? É fazer um boletim de ocorrência online? Eu falo o seguinte, o boletim de ocorrência online, ele é importante, até para você restituir alguma coisa se você for vítima de golpe. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é bloquear o seu celular. Quanto mais rápido você fazer isso, menos tempo os bandidos têm para acessar as nossas informações. Tá? Então, a maioria dessas soluções exige que o aparelho esteja online, né? Mas se a gente conseguir correr contra o tempo, a gente consegue bloquear e apagar tudo. Bloquear como? Liga para a operadora? Você vai entrar no buscar, se for um iPhone, e ali no buscar iPhone você, com a localização ativada, vai clicar no botãozinho de apagar dispositivo, ele já sabe que você foi roubado. No Find My Device, a mesma coisa, né? Você consegue bloquear. Outra dica que eu dou é ligar para a operadora. Ligar para a operadora por quê, Gustavo? Porque às vezes você acha que bloqueou o seu celular e que está tudo bem. Só que hoje em dia, muitas pessoas ainda utilizam o celular com um chip físico. O que o bandido vai fazer? Adriana, ele vai ver que perdeu o celular, não vai ter mais jeito, mas ele vai pegar aquele chip e vai colocar num outro aparelho. Colocando num outro aparelho, o que ele consegue fazer? Ter acesso à sua agenda, ter acesso a informações pessoais e recuperar senhas. Como assim, Gustavo? Quantos serviços a gente não colocou para recuperar a senha através de SMS? Você coloca lá, esqueci a senha, ele te manda um código no SMS. Se você não bloquear a sua linha junto à operadora, ele ainda vai ter acesso ao chip e vai continuar cometendo outros golpes, tá? Então, respondendo a sua pergunta, bloqueia o dispositivo, liga na operadora e liga no banco. Fala, olha, eu fui furtado, eu fui roubado. Qualquer transação suspeita já bloqueia porque eu não estou mais em posse desse aparelho. O Find My Device é para o Android também? Exato. Find My Device, Android e Google, buscar iPhone, no caso da Apple. Tá. E o senhor falou também sobre essa questão de recuperar a senha. Tem aquele problema também, às vezes a gente consegue recuperar a senha acessando o Google, né? Senha de Google, senha do Facebook, senha do Instagram, entrar como Instagram, entrar como Facebook. Também é preciso bloquear essas redes sociais para quem tem normalmente essa forma de recuperação ou de acesso? Excelente alerta, sim. É muito mais fácil, muito mais prático hoje a gente fazer login em outras ferramentas, sites, redes sociais, usando já logins pré-existentes. Muito mais fácil, né, do que você criar um cadastro do zero. Mas se a pessoa ela tem acesso a essa rede social, automaticamente ela acaba tendo acesso a outros serviços, aplicativos de delivery, aplicativos que você faz compra e venda, né, as marketplaces, e eles vão tentar explorar ao máximo, pedir comida, fazer compra. Eu já vi cada coisa aqui, então é bom sim você trocar as senhas, no caso de um dispositivo furtado ou roubado, trocar todos os tipos de senha, né? Quando você entra na configuração
desses sites, desses aplicativos, além de trocar a senha, você pode já adicionar um segundo mecanismo de validação, que a gente chama de autenticação de 2 fatores, e você pode deslogar da sua conta de todos os dispositivos conectados. Aí, dessa maneira, você está 100% seguro após fazer todos esses bloqueios, né? Mas tem que correr contra o tempo, não tem jeito. O professor Gustavo está trazendo aqui dicas importantes, né, em relação à tecnologia e de que forma você pode aí bloquear o sistema, né, agir para que as suas informações não sejam vazadas no caso de furto ou no caso de roubo de celular. Mas é importante também trazer dicas de comportamento, né, pessoal? Eu acho que é difícil. A gente vai falando isso sempre, né? Parece até enjoativo, repetitivo, mas é importante que a gente reforce. Não vai ficar dando bobeira com o celular na rua, no ponto de ônibus. Então, se proteja também, né? Esteja atento ao que está acontecendo ao seu redor, porque quando as pessoas estão no telefone, existem pessoas que ficam no telefone que parecem que são transportadas, né, para um outro universo. Então, nada que está ali ao redor ela consegue ver, ela consegue conectar, ela consegue se comunicar. Na hora que assusta, está sem telefone na mão. Então, fica de olho, fique esperto, né, com o seu telefone. Tem determinado lugar que você não leve o telefone, deixa guardado, guarde de forma segura, né? Então, é importante que você também adote comportamentos que dificultem a ação desses bandidos. Não é isso, Gustavo? É isso mesmo, Adriana. Proteger o seu celular hoje é proteger o seu dinheiro, é proteger a sua privacidade e garantir a sua paz. Professor, muito obrigada pela participação aqui hoje. Sempre muito bem-vinda a voltar mais vezes, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Letícia, Adriana, Ana Paula. Uma boa noite, um excelente programa para vocês. Obrigada. E que os nossos celulares estejam protegidos. Amém. Amém. Amém, né, Ana? O celular é quase um item essencial hoje em dia. Você faz tudo, né? Inclusive imposto de renda. Agora você vai poder fazer no aplicativo do celular. Empréstimo consignado. Você faz o celular, aplicativo de banco. Então ali é um item que realmente... Só que eu queria chamar a atenção ali, se a gente for puxar pela parte política, que esse é um projeto para poder aumentar as penas, foi um projeto apresentado pelo governo. E aí a gente vê uma questão, governo de esquerda apresentando projetos para poder aumentar penas, ali vai um pouco distoante, né, do que a gente costuma ver ali, do que geralmente defende esses governos. Os governos de esquerda, eles estão muito alinhados aos direitos humanos, né? Exatamente, só que essa questão da segurança, a gente vê nas pesquisas, a segurança é um dos principais fatores da população. Então, o que a gente vê talvez é o governo ali tentando ir para uma demanda que é da população, que é por segurança. Só que a gente tem uma questão, a população é realmente muito descrente também com essas penas, né? Porque o que adianta você aumentar uma pena se a gente sabe que daqui a pouco aquela pena vai ser convertida, a pessoa vai ser solta? Então, realmente tem uma certa descrença. E nesse sentido, a gente tem uma contradição, que ao mesmo tempo que a gente está discutindo na questão no Senado, essa questão ali de celulares, a gente está discutindo anistia na Câmara. Então, ali, 2 pesos, 2 medidas, pro bandido comum vale a lei, para o outro não vale, a questão ali da lei da anistia. Então, ali a gente tem uma contradição. E a partir do momento em que o governo Lula, tenta emplacar essa medida, assim como outras na área de segurança, né, dentro desse pacotão de segurança pública que está para ser, que já foi e está sendo amplamente divulgado como uma aposta até mesmo para alavancar aí a popularidade do presidente que anda, né, embaixo e precisando de um ânimo. Então, a gente vê uma contrapartida, pelo menos chegando aí pelo Senado também, uma ofensiva de um projeto bem parecido, né, com o do governo federal, para aumentar a pena de crime de furto, roubos e receptação. É um projeto de um senador do Podemos, do Acre, né, o Stevenson Valentim, não sei se pronuncia dessa forma, Ana, você pode corrigir a gente se a gente estiver aqui equivocado, e relatado pelo Hamilton Mourão, esse todo mundo conhece, do Republicanos do Rio Grande do Sul, né, foi vice-presidente aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente vê 2 ofensivas, né, a gente vê o governo federal tentando emplacar uma medida de segurança e a gente vê agora o Senado tentando correr, porque está querendo pautar isso já para amanhã, né, na Comissão de Segurança Pública,
Então a gente vê uma disputa, né, para quem vai ser pai ou quem vai ter a autoria, né, esse protagonismo no que diz respeito a essa questão do celular, que tem um apelo muito grande, né? Quem não tem interesse, né, gente, em saber como que como estão as medidas, né, para reprimir crime de receptação ou crime de roubo e furto de celular. Então, tem um apelo muito grande essa matéria. Essa questão a gente tem que até prestar bastante atenção, assim, aumentar a pena, aí a gente tem que discutir várias outras questões. O que adianta aumentar a pena? A gente está tendo um programa de reabilitação nas prisões? A gente vê ali, na maioria dos casos, que realmente não funciona. Tem que ver, tem que analisar, porque às vezes aparece mais uma medida, talvez até populista, para agradar uma parte ali do eleitorado, de que, não, realmente está sendo punido, mas o que tem sido feito ali eficaz na questão da segurança pública, em outras coisas? Tá bom, vai para a cadeia, mas e aí, tem a reabilitação na cadeia também? E como que isso está repercutindo aí em Brasília, Ana? Adriana, esse tema eu acho que vai pautar a partir de agora a eleição de 2026, né? Porque esses números até que o professor apresentou aí são alarmantes, né? Da questão dos furtos e roubos de celular. É uma questão que preocupa toda a sociedade, de todas as classes sociais. Então, é uma preocupação que já chegou no governo. O presidente Lula, quando a Letícia até comentou a questão das pesquisas, né? O tema da segurança pública é o calcanhar de Aquiles do governo Lula. Para a população, ele não está fazendo nada nesse sentido, apesar de que a responsabilidade cabe aos governos estaduais, mas a população quer ver que o governo, pelo menos, está preocupado em adotar alguma medida nesse sentido. Então, esse programa, até o Celular Seguro, ele foi um pedido pessoalmente do Lula ao Ministério da Justiça, já prevendo aí uma necessidade de agir dentro desse tema, que é um tema que é muito forte na oposição, né? Os deputados ali da bancada da bala, esses deputados ligados às forças de segurança, é um tema que eles defendem muito. Então, o governo precisou se movimentar. E aí, você também comentou, Adriana, que há 2 semanas atrás, mais ou menos, lá no Ceará, o presidente falou, né, que não vai deixar o Brasil se tornar uma república dos ladrões de celulares. Então, ele já está levando isso também para o discurso dele. E a gente tem uma informação também nova, que eu apurei agora à tarde para o programa. A SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, já tem uma campanha publicitária voltada para essas medidas de segurança de celular. Ela deve ser lançada nos próximos dias, porque é uma preocupação do governo. O presidente Lula quer melhorar os índices de popularidade, já de olho em 2026, e esse tema é muito importante, muito caro ao governo.